A paz do Senhor, povo de Deus, ô glória. Quero deixar aqui para nossa meditação palavra do Senhor Jesus, a qual se encontra em 1 Reis, capítulo 19, a qual Deus ele toca, o Espírito Santo toca em Elias, e ele se apresenta diante de Acabe, o rei de Israel. A Bíblia diz que Deus ele toca o coração de Elias. Elias se apresenta diante de Acabe, e Elias olha para Acabe e fala: olha, segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho haverá sobre a terra. A Bíblia diz que Elias, agora ele ouve a voz de Deus, e Deus fala: Elias, vai para o ribeiro de Quírit, porque ali eu tenho ordenado os corpos para que te sustentem durante esse período. Deus já tinha uma provisão para o profeta Elias, mas é interessante que, por causa de que Elias chega lá e se apresenta para falar que não ia haver chuva sobre Israel. Vamos entender. Acabe, ele era um rei de Israel. Acabe, no princípio, ele era cristão, ele servia a Deus, ele cumpria os mandamentos, ele cumpria as leis que Deus deu para Moisés. Ele guardava na tábua do teu coração até um dia que Satanás, ele é sujo, ele investe pesado. Ele investiu contra o rei de Israel, Acabe, que era cristão no início, colocando Jezabel, uma mulher de outra denominação, de outras falas, costume de outros deuses, para que ele viesse se casar. Acabe agora ele dá ouvido ao que o adversário tinha preparado, esse prato para ele. Acabe se casa com Jezabel, a qual ele servia aos seus deuses pagãos. E diz a Bíblia que Etibaal, esse Etibaal que era Baal, deus de Ecrom, a qual ele servia, e eles diziam que Baal fazia chover sobre a terra. Eles tinham o seu costume pagão, as suas idolatrias, os seus cultos, de apresentar culto, sacrifício para esse Deus, a qual Acabe ele se casa com Jezabel, dessa linhagem. A Bíblia diz que então o tempo passa, Acabe ele permite Jezabel de deixar as idolatrias entrar dentro de Israel. E Deus já tinha falado para Moisés que não poderia idolatrar, que não poderia se prostrar diante de outros deuses, não poderia fazer deuses feitos por mão de homem, bezerro. Não, Deus já tinha falado lá atrás nos mandamentos. Acabe agora ele vai se deixar elevar por essa mulher. Ele se casa, o tempo passa, eles colocam esse costume dentro de Israel. E dentro de Israel o povo agora começa também a entrar em declínio. O povo começa a idolatrar esse sentimento. O povo começa a cultuar diferente. Já não era mais um culto celebrado para o Deus vivo de Israel. A Bíblia agora diz que Acabe, então ele deixa entrar essas idolatrias, essas mazelas, esse pecado entra no coração dele. E quando entra, Israel começa a cair espiritual. É no tempo que Deus levanta Elias, morador de Gileade. Elias vem e fala: segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Deus toca naquilo a qual Satanás achava que ele faria sobre o povo de Deus. É por isso que Deus para a chuva para mostrar para Israel que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que comanda, como a Bíblia diz, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e os moradores que nela está e habitam. O tempo é o Senhor que comanda, a chuva é o Senhor que comanda, o sol é o Senhor que comanda. E dentro desta palavra a gente entende que nem um cientista que estuda, ele vai entender esse fenômeno, que ficou 3 anos
e meio sem chuva em Israel. Ficou 3 anos que Deus falou, repreendeu. Deus levanta Elias, Elias prega, Elias vai contra as doutrinas malignas, mas só que o povo ainda servia as mesmas práticas iníquas. E a Bíblia diz que então ficou 3 anos e meio. Acabe desesperado com Jezabel, caçando Elias, caçava de uma ponta a outra. Chega um momento que Deus, ele vem, a voz de Deus novamente. Por isso que é interessante todos os cristãos ouvir a voz de Deus, como em Deuteronômio fala. Se atentamente hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus e termos o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor te ordena, todas essas bênçãos virão sobre ti. Ponto. Quando Deus fala, se a gente atentamente ouvir, é se a gente tiver ligado, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se tiver desligado, a gente não ouve nada, a gente não escuta nada, não entende nada. O mundo que estamos vivendo é um mundo visível e espiritual. Para contemplar, temos que estar com uma intimidade com Deus, para ouvir a voz do Senhor. Elias ouviu a voz de Deus, e Deus fala, Elias, agora você vai voltar lá, você vai falar para Acabe, e vai falar para o povo que eu vou trazer chuva. Elias vai e se apresenta, porque Deus falou, agora é o tempo de se apresentar. Entendemos que quando ainda não é tempo da gente se apresentar, não adianta você chegar, não adianta você querer fazer, não adianta você querer ir. É tempo que Deus já está te guardando, é o tempo que Deus está te guardando, tratando contigo no querite. A Bíblia diz que quando Deus fala com ele, ele se apresenta. Entendemos que quando Deus fala, vai, eu sou contigo, ele já te guarda. Vai porque eu quero falar, ele já vai fazer porque ele é o Senhor. Elias se apresentou, e quando Elias se apresenta diante de Acabe, a Bíblia diz que Deus, ele vai falar, vai unir, Elias vai unir todo o povo, vai chamar, vai falar com Acabe. Acabe, olha, em cima do Monte Carmelo, eu quero uma resposta que Deus vai trazer para todo Israel, para toda a nação de Israel. Eu quero que una os 450 profetas de Azera, os 400 profetas de Baal, se ajunta ao povo, à congregação de Israel, os sacerdotes de Israel, os levitas de Israel, todos em cima do Monte Carmelo. E aqui eu estou fazendo um desafio neste dia de hoje. Eles vão apresentar Baal, eles vão apresentar o seu Deus, e vamos colocar o altar, vou preparar o meu altar, eles vão preparar o altar deles, e vamos colocar o sacrifício, e ele vai clamar o Deus dele, eu vou clamar o meu Deus. Aquele que responder, aquele que trazer fogo, a partir de hoje, esse será Deus em Israel. A Bíblia diz que Elias lança esse desafio. Quando Elias lança esse desafio, eles falam, tá bom, eles concordam. A Bíblia diz que se uniu todos, eles fizeram o sacrifício deles. Eles clamavam durante o dia todo, eles clamavam. Olha, entende uma coisa, pessoas que clamam desconcertado não ouvem a voz de Deus. Pessoas que sobem monte desconcertado não ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente clama com a nossa vida, com o nosso altar em posição, Deus derrama fogo, Deus derrama graça, Deus derrama a presença dele. Elias se apresentou, Elias falou, ouviu a voz de Deus, Elias preparou o altar. A Bíblia diz que era meio-dia. Elias fala com eles, olha, talvez o Deus de vocês, que vocês estão servindo, ele está dormindo, ou ele está viajando. Cadê o Deus de vocês que até agora não derrama fogo? Ele não derramou nem água. Uma conjectura, como tu mais dirá, ele vai derramar fogo. A Bíblia diz que então Elias fala com eles, olha, agora é a minha vez, eu vou apresentar ali agora uma pequena oração. Já apresentei o altar diante do Senhor. Elias uniu as 12
pedra de Israel, simbolizando as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que quando Elias conserta o altar, Elias se apresenta, coloca o joelho, dobra o rosto, com a cara na terra, no chão, e Elias fala em uma palavra com Deus: Senhor, está nas tuas mãos. Uma conjectura, ele clama ao Deus vivo de Israel, e a Bíblia diz que imediatamente o fogo desce do céu. O fogo desce e consome o holocausto. Irmão, o fogo ele desce no altar que está em posição. Não adianta queremos cantar, pregar, falar como de Deus, profetizarmos, se a gente não está com o altar em posição. Não adianta se a gente não tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem o fogo do Espírito do Senhor, a Bíblia diz que quando a gente clama, Deus ele nos orienta das coisas, Deus ele nos guia sobre as coisas. Então o que Deus está falando nesse dia de hoje, para mim e para a tua vida, é: clama e conserta o altar. Conserta o altar de vereda do Senhor, porque o Senhor vai derramar graça, o Senhor vai derramar os dons espiritual. É tempo que a igreja tem que clamar, é tempo que a igreja tem que voltar em posição com Deus, é o tempo que a igreja tem que falar: Senhor, eu não quero estar mais como Acabe. Vivemos um tempo que as igrejas, ela está como Acabe, disfarçado, querendo entrar em peleja, querendo entrar em batalha e ganhar, querendo entrar em coisas para vencer, mas Deus está falando: não vence sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória.